que a maravilhosa graça do nosso Deus Altíssimo seja derramada sobre nós, que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam em cada um de nós, para que possamos nos consolar e consolar aqueles que choram e socorrer aqueles que estão enlutados, que estão precisando de uma palavra, que estão precisando da doce e maravilhosa presença do Senhor. Então, que sejamos consoladores, que sejamos usados por Deus para renovar as forças daqueles que estão sem forças para lutar. Amém. Hoje, nós vamos encontrar a palavra no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 14. Eu vou falar da cura de um menino. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? Ele perguntou aos discípulos. E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. Ou seja, eles se referem a menino, mas ele já não era mais infantil, ele já não era mais, ele já era um jovem. E desde a infância dele, ele sofria deste mal. E o pai disse: e muitas vezes o adversário o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se, olha o que ele diz, mas se o Senhor, ele se refere a Jesus e pergunta. Primeiro ele diz a situação do menino. Disse que desde a infância o inimigo fazia isso com o menino. Muitas vezes lançava o menino no fogo e outras vezes na água para matá-lo. Aí ele diz a Jesus, ele pergunta a Jesus. Ele diz, ele não pergunta, ele pede. Mas se o Senhor puder fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ele ainda não sabia se Jesus podia fazer. Primeiro, ele pediu aos apóstolos. E os apóstolos, por terem uma fé limitada, não conseguiram expulsar este demôniozinho. E aí, o que é que ele faz? Jesus chega e ele diz a Jesus a situação. E aí, Jesus primeiro repreende os seus discípulos por não terem fé. Ele repreende a geração incrédula
e depois ele volta-se para o pai e pergunta, e manda trazer o menino. E quando o rapaz chega ali, o adversário, quando o menino vê Jesus, o adversário tenta novamente contra o menino. E querendo ali mostrar, olha, eu fiz isso, e seus discípulos tiveram foi medo. Aí vai fazendo o show dele. Quando ele estava fazendo o show dele, Jesus não deu a mínima. Só fez olhar para o pai e disse, há quanto tempo que isso está acontecendo com o menino? Ele diz, desde a infância. Tanto ele lança ele no fogo, como às vezes lança ele nas águas, tentando matá-lo. Tentando. Ele não conseguiu, não. Porque a vida, o dono da vida, é o Criador, é o Deus Pai. E ele deu ao Filho o poder de libertar, de salvar, de curar, de transformar uma situação difícil, uma situação impossível de ser resolvida, simplesmente resolvida. E aqui não foi diferente. Quando ele vai e diz, chega e apela para Jesus, o pai do menino, e diz, mas se o Senhor puder fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu, versículo 23, porque o título de nossa reflexão de hoje é Tudo é possível ao que crer. Tudo! Tudo quer dizer isto que você acha impossível. Também está dentro do tudo. E ele pode resolver. Tudo é possível ao que crer. Creia tão somente. Creia tão somente. Se você crer, você verá a glória de Deus. Porque tudo é possível ao que crer. Creia no Deus Altíssimo. Creia no seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou na cruz do Calvário para pagar o preço dos nossos pecados. Creia. Creia, tão somente creia. Porque tudo é possível ao que crê. Então Jesus respondeu ao pai do rapaz. Respondeu com uma pergunta primeiro, e depois ele mesmo responde. Ele disse, se o Senhor pode, ou seja, você ainda tem dúvida do que Deus pode fazer através de mim, que sou filho dele, e que vim aqui, eu sou o sacrifício vivo. Ele é o sacrifício vivo, não esqueça. Jesus Cristo, em cada lugar pode ter outro nome que tiver, mas é o Filho de Deus aqui. Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Ele é o Cordeiro Santo de Deus que veio ser sacrificado por nós para nos salvar. E aí Jesus disse, se o Senhor pode, aí o Senhor Jesus diz, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Jesus Cristo disse. Quando Jesus disse isso, imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio. É importante você dar um brado de vitória. Na dor, o menino ainda estava lá esperneando, batendo o adversário lá, destruindo o filho dele. Mas ele disse, eu creio. Dê esse brado de vitória hoje. Diga, Senhor, eu
creio que tudo é possível diante do Senhor. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor é o Deus do impossível. Então ele deu o brado. O pai exclamou: eu creio. Ajude-me na minha falta de fé. Olhe como ele foi íntegro, esse homem. Ele pediu: ajude-me na minha falta de fé. Então é isso que nós devemos pedir. Quando estivermos com a nossa fé enfraquecida, diante de tanta coisa ruim que nós estamos presenciando, vamos dizer assim: ajude-me, Pai, na minha falta de fé, nas minhas limitações. Porque a minha vista humana, eu só estou vendo coisas terríveis. Então ajuda-me, Senhor. É assim que nós devemos orar. Ajuda-me. E aí nós vamos nos surpreender, como o pai desse menino. Ele se surpreendeu com o que Deus fez. Ele disse: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você que saia deste menino e nunca mais entre nele. Nunca mais entre nele. Esta foi a sentença que ele deu a Satanás. Ele deu a sentença para ele. Saia deste menino e nunca mais entre nele. É assim, irmão Francisco, que Deus quer que o Senhor diga. Oh, aleluia! Dê uma ordem dentro da sua casa. Pegue na mão de sua esposa, a mulher que ora pelo filho, pela família. Pegue na mão dela e diga: nós cremos. Nós cremos, Pai. Ajude-nos. Ajude-nos. Aumentai a nossa fé. Aumentai a nossa fé. E aí diga: Senhor Jesus, vem agora em nosso socorro no nosso lar. E ordene ao adversário que tem lutado contra a vida do meu filho, para que ele saia da vida do meu filho hoje e nunca mais entre nele. Amém. E aí, quando Jesus ordenou ao espírito imundo, ele gritando e agitando-se muito, saiu. Não tem poder sobre o Senhor. Ele está debaixo dos pés do Senhor. Ele só faz movimento até onde Deus permite, para nos trabalhar, para nos edificar. Aí você diz: como que Deus permite que o adversário faça isso ou aquilo? Para nos salvar, para que possamos entender. Nós só aprendemos na prática. Muitas vezes não adianta você conhecer a palavra de Deus se você não vivenciou alguma coisa para ser uma experiência na sua vida. Uma experiência na sua vida. Eu lembro de um fato muito antigo. Assim que eu me converti, eu lembro do testemunho de um pastor
Pastor da Nazareno. Não é o pastor da igreja do Nazareno que eu estou. Ele é o pastor da igreja da Nazareno Central. Pastor Gerson. E ele disse, ele dando uma experiência que Deus deu na vida dele. Uma mulher ligou para ele muito desesperada, porque o filho estava endemoniado dentro de casa. E ela, muito desesperada, ligou para o pastor e disse: pastor, venha ligeiro aqui na minha casa, pastor. O meu filho está destruindo tudo, está se rasgando, o menino está endemoniado. Venha, pastor, venha socorrer aqui o meu filho, venha me ajudar, venha me socorrer. Aí o pastor ali disse: tá certo, senhora, tenha calma, eu estou indo agora aí, eu estou indo agora. Mas a senhora creia que no nome de Jesus ele sai. Aí se organizou e foi para a casa da mulher. Quando ele chegou na casa da mulher, tudo calmo, tudo tranquilo, o rapaz calmo, parecia que não tinha acontecido nada no coração daquele rapaz, estava em paz. Aí o pastor disse: graças a Deus, que coisa boa, irmã. A senhora me disse, por isso que eu vim correndo. Ela disse: estava demais, 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 pastor. Mas eu disse assim: olhe, no nome de Jesus, você vai sair. Aí ele disse: pronto. Foi aí. Foi aí onde ele saiu. Porque ele não suporta. Ele não suporta. E Jesus disse: tudo o que pedires ao Pai em meu nome, ele vos fará. E o adversário saiu. Porque não somos nós que tiramos, mas é o grande eu sou quem tira. No nome do Filho dele, Jesus Cristo. Então a gente ordena assim, que no nome de Jesus você vai sair. Mas ele saiu numa retirada tão grande, que não deu nem tempo do pastor chegar. Porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome dele. E aí deixou o menino. E o menino ficou como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Tem pessoas que ficam só olhando para poder dar aquela notícia ruim. Fica só esperando. Aí vai dar notícia ruim. Aí morreu. Mas Jesus, tomando o menino pela mão, o ergueu e ele se levantou. Jesus puxou o menino já se levantou bonzinho. Que é assim que Deus faz, viu? Ele não faz meio feito, não. O menino não saiu nos braços do povo para se recuperar não sei quantos dias depois, não. Jesus pegou no menino e levantou o menino já se levantou, já ficou bom. É assim que Deus faz. Ah, mas isso é impossível, né? Mas ele é o Deus do impossível. Não esqueçam disso. E eu tenho certeza que ele já fez alguma coisa impossível na sua vida. Procure na sua memória que você vai encontrar, porque eu já estou me lembrando aqui de várias. Muitas coisas impossíveis Deus já fez na minha vida. E aí o rapaz já se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram, em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Os discípulos só esqueceram disso. Que era para orar. Aí eles foram tentar expulsar com a força deles? Claro que não conseguiram. Nós não temos força de expulsar demônios. Quem tem força é o Senhor. Então vamos orar. Vamos conversar com Deus. Vamos pedir a Deus que faça. No nome do Filho dele, Jesus, o Cristo,
que quer dizer sacrifício vivo, Cordeiro Santo, que foi imolado por nós. Até aqui. Vamos orar? Hoje, irmãos, eu quero pedir oração pela irmã Sandra Regina, a nossa irmãzinha querida, Sandra Regina. Que Deus te abençoe, Sandra, e te fortaleça, e te dê saúde. Ela disse que está sofrendo com fibromialgia e problemas respiratórios. Tudo é possível ao que crê. E nós cremos que Deus pode curar você. No nome do Filho dele, Jesus Cristo. Nós cremos que Deus pode curar você. No nome do Filho dele, Jesus, o Cristo. E também quero pedir oração por Gustavo Maia. Gustavo Maia, amigo de Gleice, da nossa irmã em Cristo. Serva do Deus Altíssimo. Ela pediu oração por Gustavo Maia, que ela tomou conhecimento na data de hoje, que ele foi diagnosticado com câncer. Mas para Deus não existe nada difícil. Não existe nada nem difícil, imagina impossível para Deus. Ele vai precisar se submeter a uma transfusão de medula, da própria medula dele. Vamos consagrá-lo ao Senhor, interceder por esta causa. Clamar a Deus que o fortaleça emocionalmente, espiritualmente e que traga a cura nele. Gustavo, talvez hoje seja o primeiro dia que você esteja ouvindo este canal. Mas pergunte à nossa amiga, irmã em Cristo, Gleice, que ela vai te dizer, ela vai dar o testemunho de como nasceu este canal. Este canal nasceu por você também. Porque o Senhor sabia que um dia você ia precisar desta palavra vinda dele. Todas as manhãs, o Senhor, ele me dá uma palavra. E saiba, o seu xará, Gustavo Graco, o meu sobrinho, ele também foi acometido de um câncer, mas foi para a honra e glória do nosso Senhor, Jesus o Cristo, glória do Pai e do Espírito Santo de Deus que habita aqui na terra e habita no coração de todo aquele que se entrega ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Descanse. O Senhor curou meu sobrinho. E ele pode curar você. Vamos orar? Amado Deus e Pai, médico de todos os médicos, único Deus, Criador dos céus e da terra, a Ti toda honra, toda glória e toda gratidão. Nós te agradecemos porque a Tua misericórdia nos alcançou. E quando nós estávamos
condenados à morte eterna por causa do pecado, o Senhor enviou o seu filho, o seu próprio filho, que estava com o Senhor antes da criação do mundo. O Senhor enviou ele, que estava na glória, para ser um homem aqui na terra, para falar conosco e para falar da tua verdade e das tuas grandezas. E no final, depois de ensinar durante 3 anos o seu ministério, ele se entregou por nós. Foi pregado numa cruz. Foi colocado na sua cabeça uma coroa de espinhos que rasgou a sua cabeça. E foi sacrificado por nós para pagar o preço dos nossos pecados. Que todo aquele que crer nele não perece, mas tem a vida eterna, porque nascerá em espírito, porque abandonará a vida de pecado, a vida de indiferença com Deus e passará a ter uma vida verdadeira, plena na tua presença, Senhor. Porque este sacrifício está vivo, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Porque ressuscitou no 3º dia e subiu aos céus. E assim preparou lugar para nós. Todos nós temos um lugar preparado para nós, como herdeiros da vida eterna. Herança essa que foi bem paga na cruz do Calvário. E o adversário não tem poder sobre as nossas vidas, porque Jesus já se sacrificou por nós, já pagou o preço. E agora, só aquele que abandona a herança, que não quer a vida, é que cai na morte. Porque abandonou a herança. Mas todo aquele que se entregar ao Senhor e deixar que o Senhor viva nele, terá uma vida maravilhosa aqui na terra. Uma vida plena, uma vida com propósito. E quando terminar a sua missão aqui, vai para a eternidade, vai ser recolhido para os braços do Pai, onde viverá eternamente com Ele na glória. Oh, aleluia! Pai, eu te consagro a vida de Sandra Regina no teu altar. E clamo ao Senhor que chegue ali sobre o físico dela. Derrame o teu bálsamo de cura. O bálsamo de cura. Para que ela seja liberta desses problemas respiratórios e desta enfermidade, fibromialgia, que saia dela, no nome do vosso Filho, Jesus, o Cristo. Também te consagro a vida de Gustavo Maia no teu altar. Gleice disse, ele tem fé. Oh, aleluia! Então eu já me alegro no que Deus está fazendo agora e vai continuar fazendo e vai fazer na vida de Gustavo Maia. Oh, aleluia! Senhor, Gustavo Maia é teu. Nós consagramos a vida dele no teu altar. E agora é com o Senhor, meu Pai. Eu creio. Eu creio. Eu creio que nós vamos cantar o hino da vitória. Eu creio, Pai, que nós vamos dar esse testemunho de Sandra Regina, de Gustavo Maia e de outros que pediram oração. Por cura, pedindo cura. Para que o Senhor venha e derrame o bálsamo de cura sobre a terra. E faça o teu sobrenatural para que os homens vejam e se rendam a ti, e creiam em ti, e se entreguem a ti, e abandonem o pecado. É no nome do vosso Filho, do nosso Senhor, Jesus, o Cristo, que eu vos peço
e já vos agradeço. Amém, Senhor. Amém. Eu creio. Tudo é possível ao que crer. Quem disse foi Jesus. Aqui, ó, está escrito. Na bússola que nos leva para a vida eterna, nela, que chamam Bíblia Sagrada, está escrito. No Novo Testamento, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, narrado por Marcos, no 9º capítulo, no versículo 23. Se creres, ele diz aqui, ele diz, se o Senhor pode, ele diz isso. Porque o homem diz, se o Senhor puder, ele diz, se o Senhor pode. Tudo é possível ao que crê. Agora nós devemos fazer aquilo que aquele homem fez. O pai daquele menino disse, eu creio. Ajude-me na minha falta de fé. Amém? Até aqui. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana maravilhosa na presença dEle, buscando a Ele e encontrando nele a verdadeira paz. Amém.